Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos. Obrigado por estar nos acompanhando, lendo Apocalipse em 7 dias, estudando. Ainda que não estamos nos aprofundando, estamos ficando em águas rasas, porque não dá tempo, mas eu louvo a Deus. Se você não começou, você pode começar a ler Apocalipse. Hoje, o quarto dia, nós vamos meditar sobre Apocalipse capítulo 10, 11 e 12. O campo da teologia que estuda o fim dos tempos, a escatologia, é uma palavra dividida em duas: escatos e logia. Logia, estudo ou tratado; escatos, fim das coisas. Então, escatologia é o campo da teologia que estuda o desfecho da história da humanidade que nós estamos verificando. Quando nós entramos no capítulo 10, está prestes a tocar a sétima trombeta. Praticamente já estamos do meio para o final da tribulação. Lembra que eu falei que era 7 anos, dividido em 3 anos e meio, chamado de falsa paz, e 3 anos e meio de grande tribulação, tribulação e grande tribulação. A partir daqui, aquilo que era difícil começa a piorar, mas não para nós, porque agora começa a manifestar os juízos da ira de Deus. Quando Deus começa a pisar o lagar da sua ira, e quando ele pisa a uva, sai suco. O lagar é onde pisa a uva e sai suco. Então Deus vai pisar na humanidade rebelde e vai sair suco. E o suco na Bíblia, quem toma Santa Ceia sabe que o suco representa o sangue. Então haverá muito sangue da parte de Deus, não porque ele é injusto, porque ele é justo. Ele vai manifestar a sua poderosa justiça sobre a terra. E a Bíblia diz que haverá quilômetros e quilômetros, rios de sangue em toda a terra, por causa da desobediência do homem para com Deus. Capítulo 10 é um parênteses antes de tocar a sétima trombeta, em que João tem a visão que ele vê um anjo forte vestido de nuvem. Na sua cabeça tem um arco celeste, que é o arco-íris. O seu rosto parece o sol, os seus pés como coluna de fogo. E na mão desse anjo tem um livrinho aberto. E a Bíblia diz que ele está com um pé no mar, outro pé na terra. Aqui está falando de poderio, de domínio, do mesmo jeito que a Bíblia diz que vai acender uma besta que emana da terra, outra besta que emana do mar, que fala de poder político e poder religioso, de muitas areias, como Deus disse para Abraão, de muitas pessoas, povos. Então a Bíblia diz esse anjo que pode ser a teofania. A teofania é a aparição de Deus em várias partes da história, seja em forma humana, que Jesus ele vem em forma humana, é a teofania, Deus homem, ou na aparição de um grande anjo. Uns dizem que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Então, com o pé direito no mar, com o pé esquerdo na terra, e ele clama com grande voz. Quando ele clama com grande voz, diz a Bíblia que ele fala, só que sai raios, trovões da sua boca. E João, que está vendo aquela visão, ele quer escrever o que aquelas vozes estão falando, e o anjo vai lá e fala assim: João, não escreve o que você está ouvindo. E a Bíblia diz que esse anjo levanta a mão direita para o céu e jura que não haveria mais demora, que tudo o que Deus havia prometido ele iria cumprir, de juízo sobre a terra, juízo sobre a humanidade. E o anjo vai lá e fala, Deus vai lá e fala assim: ouvi uma voz do céu que me tornou a dizer: vai lá, João, toma o livrinho que está na mão do anjo, com o pé sobre a terra e sobre o mar. Ele foi lá, pegou o livrinho da mão do anjo, e o anjo lhe disse assim: quando você comer vai ser doce, mas no seu ventre vai se tornar amargo. E quando João comeu aquele livrinho, na boca foi doce como mel, mas no ventre ficou amargo. Ou seja, não dá para afirmar. Aí que entra no campo da teologia, da escatologia, de Apocalipse. Nós não podemos trabalhar com afirmação em muitos textos. Há textos que podemos afirmar, só que alguns nós podemos especular, ou nós podemos ter uma conjectura. Conjectura é uma forma de pensamento acerca daquilo que estamos estudando. Então, não tem como afirmar. Alguns dizem que esse aqui é o livro de Daniel, quando Deus vai e fala: Daniel, sela essas palavras até o tempo do fim. Aí aqui é o tempo do fim. Então aquelas palavras seladas de Daniel, agora João vai lá e retém para liberar essas palavras. Uma raiz, uma fonte, um galho. Outros dizem que esse livrinho aqui
é o livrinho que o próprio João viu, que estava selado por dentro e por fora, que já foi aberto todos os selos e agora está aberto, então ele está ingerindo aquilo de lá. E o que mais o pessoal entra em comunhão, em acordo, comunga, é que esse livro pode ser a própria Bíblia Sagrada, porque Deus, ele quer, como Deus falou, se eu não estou enganado, a Ezequiel, para Ezequiel come do rolo, ou seja, o profeta, ele tem que se alimentar da palavra de Deus para ter o que falar. Ninguém dá o que não tem, ninguém leva aquilo que não carrega. Então é muito importante reter para depois liberar, sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. Então pode ser a Bíblia Sagrada. Só que o interessante é que a Bíblia diz que quando come é doce, só que quando vai para o ventre é amargo. Ou seja, a ingestão é doce, mas a digestão é amargo. Ou seja, você que já passou por isso recebeu uma promessa de Deus, e quando você recebeu a promessa foi doce, foi maravilhosa, só que depois quando começou a cumprir, você viu que era amarga. Amarga não é porque era ruim, é porque veio as dificuldades, veio as provas, veio as lutas, igual quando Jesus fala na parábola, recebe a palavra com alegria, mas vem as tentações, vem o assédio do mundo, vem as provações. Ou seja, quando a gente recebe é maravilhoso, depois se torna amargo. O ministério, quem tem ministério sabe que quando recebe é maravilhoso, depois tem um período amargo, de luta, de prova. Então na ingestão foi maravilhoso, agora na digestão foi o que? Foi amargo, foi dificultoso. Ou seja, o juízo de Deus para quem recebe é maravilhoso. Nós temos, para nós, a nossa maior alegria, o nosso ponto doce da história é saber que Deus vai manifestar o seu juízo, mas amargo é quando ele começa a manifestar. Então pode ser que signifique isso daqui. E o anjo falou assim: vá, importa que você profetize outra vez a muitos povos, tribos, línguas e nações e reis. Ou seja, João ainda tinha muito que escrever, muito que falar, muito que redigir ainda. E não só ele, mas toda a nossa geração temos muita coisa por fazer até que tudo isso daqui se consuma. Então isso aqui, eu diria que é o básico do básico ao quadrado de Apocalipse capítulo 10. Agora nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 11, que volta à normalidade. Aqui é um parênteses. Apocalipse ele abre um parênteses, uma lacuna para explicar alguma coisa. Para aqui na terra para explicar o céu, para no céu para explicar alguma coisa da terra ou alguma movimentação. E agora nós vamos entrar sobre as duas testemunhas, que é poderoso. Fica conosco. Apocalipse capítulo 11 é algo tremendo, é algo poderoso. Uma das coisas que eu diria mais linda de todo esse desfecho dos derradeiros dias. A Bíblia diz que o anjo vai lá e dá uma cana para João medir e diz: levanta e mede o templo de Deus e o seu altar e aqueles que nele adoram. Mas o átrio, que era o lado da entrada, que o pátio, o átrio, o santo e o santo do santo, não mede, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Lembra que eu falei? O fim dos tempos, o período da tribulação é 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, embora já vai ter muitas tragédias, e o anticristo vai cativar a humanidade, principalmente o povo judeu em Israel. Quando der 3 anos e meio, ele vai se assentar no trono, num novo templo construído em Israel, para que ele possa se assentar, querer ser chamado como Deus. Isso nós veremos depois. Quando ele estiver lá, ele vai romper a aliança com Israel. Israel acreditou nele, e quando ele tiver todo o poder e ele tiver toda a confiança do povo judeu, ele vai romper, ele vai passar a perseguir, a tentar, como Hitler tentou fazer com os judeus, extirpar o povo judeu, matar. Aí nesse tempo a Bíblia diz que os gentios, o período dos gentios, gentil é gentalha, pessoas que não professam a fé em Deus, que não aceitaram Cristo Jesus. Ela diz que eles vão pisar a cidade santa, ou seja, Israel não vai ser dos judeus, vai ser do anticristo e do seu exército, e daqueles que ele deixar entrar. Ou seja, o povo judeu vai sofrer tanto que eles vão ter que, como Jesus disse, fugir para as montanhas. Eles vão ter que fugir. Tamanha é a ira do anticristo contra eles. Por quê? Porque o povo judeu rejeitou Jesus, só que aceitou o anticristo. Rejeitou Cristo e aceitou o anticristo. Então o anticristo vai depois mostrar suas garras e vai tentar dominar Israel. Jerusalém vai ser pisado, vai ser massacrado durante 42 meses. Quando você lê 3 anos e meio, 42 meses e 1260 dias, é a mesma coisa. É um período de 3 anos e meio de grande tribulação.
tribulação já foi terrível, a grande é pior ainda. Só que neste tempo, quando o anticristo sentar no trono, lembra? A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, anticristo e falso profeta, dois poderes satânicos que vão operar no qual nunca houve operação satânica na história da humanidade. Vai ser tanto ocultismo, vai ser tanta magia negra, mas tanto poder de Satanás, que a Bíblia diz assim, que até a imagem vai ter poder para falar, diz a Bíblia Sagrada. Então, no tempo em que a besta e o anticristo, dois poderes, dois homens, dois déspotas, que vai estar atuando na terra, Deus vai levantar duas testemunhas. E aí que entra as dúvidas, que nós não podemos sanar, mais especular. As duas testemunhas. E a Bíblia diz que Deus vai dar poder para as suas duas testemunhas e profetizarão. Por que não é uma? Porque a Bíblia diz que pela boca de dois se dá um testemunho. Profetizarão por 1260 dias, ou seja, o tempo que o anticristo e a besta está reinando, no final, dominando tudo, Deus vai levantar duas testemunhas vestidas de saco, para mostrar para a humanidade o que é humilhação. Todas as câmeras da terra vai focar nessas duas testemunhas. Quem que são esses dois? Todo mundo só olhava para o anticristo e para a besta. Agora as câmeras, os holofotes vai se virar para as duas testemunhas de Deus, porque eles vão vir com poder, com sinais, com um pano de saco, trazendo humilhação, falando para a humanidade se arrepender, porque vai começar a liberar. Porque agora já está o período da próxima trombeta, né? A trombeta já foi tocada a última. Então agora entra, ou melhor, vai ser tocada a última trombeta agora entra o juízo de Deus, as taças, que é o pior momento da humanidade. Nunca houve a angústia de Jacó. Agora é que começa a grande tribulação. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus. Uns dizem, quem que são as duas testemunhas? Uns dizem que é Zacarias capítulo 4, que é Josué e Zorobabel. Zorobabel reconstruiu o templo, começou a reconstruir o templo. Josué, o sumo sacerdote, que houve aquela defesa por parte do anjo do Senhor. Outros dizem que é Elias e Enoque. Enoque, diz a Bíblia, que andou com Deus e Deus o tomou para si, o transladou, o arrebatou para o céu e ele não morreu. Outros dizem que é Elias, né? Elias e Enoque. Elias foi transladado ao céu por um redemoinho, carros de fogo. Mas o que mais se aceita, e é o que eu penso, não estou afirmando, o que eu penso é que é Elias e Moisés. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas duas testemunhas vão durante 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, vão profetizar. Eles vão ser igual a João Batista. Eles vão confrontar o reino do anticristo e da besta, do falso profeta. Eles vão confrontar. Aonde? Eles vão estar reinando em Jerusalém, no trono de Deus, no templo de Deus, o anticristo e a besta. E as duas testemunhas vão estar em Jerusalém, andando pelas praças, e as câmeras do mundo vendo, e eles vão estar profetizando contra, se arrependam, falando para o povo se arrepender, mas eles não vão querer. É a mesma coisa quando Deus enviou Arão e Moisés para falar com Faraó, que estava no trono achando que era Deus, e não deu ouvido o que aconteceu, começou a mandar praga. E a Bíblia diz assim que eles vão falar e vai sair fogo da sua boca. Se alguém tentar fazer mal contra as duas testemunhas, eles vão falar e vai sair fogo da boca deles e vai consumir. Lembra quando falaram mal do profeta Eliseu? O que aconteceu? Ele deu ordem, saiu uma ursa e matou 42 jovens. O profeta tem poder, tem unção. Mesmo que o mal vai estar operando, o poder de Deus não vai estar inoperante nesse tempo. E esses têm poder para fechar. Aí que entra, que eu acho que é Moisés e Elias. Ele tem poder para fechar o céu. Quem que fechou o céu? Elias, quando orou, porque o reino falido, Acabe e Jezabel, estava em operação. Ele falou assim, não vai haver chuva e nem orvalho debaixo da minha palavra durante 3 anos, durante um período. E qual é esse período? Tiago, que fala 3 anos e meio, 42 meses, entendeu? É muito claro e evidente que possivelmente seja Elias, que ele tinha poder para fazer o céu parar, para que não chova, e que também tem poder para converter a água em sangue. Quem que fez isso? Moisés, quando foi enviado por Deus até o Egito. O que ele fez? Em uma das pragas, se não me engano, a primeira praga, converteu água em sangue. Converteu água em sangue, colocava a mão, o corpo tinha lepra, colocava a mão de novo, restaurava, jogava o cajado, virava cobra, pegava pela cauda, virava cajado novamente, mas ele tinha poder para lançar as pragas que quisessem sobre a terra. Moisés, mas alguém pergunta, mas Elias não morreu? Isso daqui é reencarnação? Não, isso aqui não é reencarnação. Elias não morreu, ele foi levado para o céu num redemoinho e foi conservado em vida lá diante de Deus, seja no teu corpo físico ou num corpo glorificado, mas o Espírito Santo é poderoso. Lembra que os homens viviam 900, Matusalém 969 anos, porque Deus ordenara? Então, a gente não sabe.
em Moisés, diz a Bíblia que ele morreu, eu não lembro qual monte agora, mas a Bíblia diz que Judas é que diz isso, não é no Pentateuco. Judas, o profeta, se não me engano, irmão de Cristo, ele vai lá e ele fala o quê? Parece que não tem capítulo, só tem versículo 9, que Satanás, quando o Miguel, o grande anjo do Senhor, que contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, lembra disso? Por que Satanás queria o corpo de Moisés, se ele estava morto? É porque ele iria fazer o quê? Levar para o povo, e o povo tinha uma mentalidade de egípcio, ia embalsamar, fazer uma múmia, enfim, e poderia levar a queda e a destruição por causa da idolatria. Então o que aconteceu? Miguel tomou o corpo de Moisés, escondeu. Ou seja, alguns pensam, e é o que eu penso, que esse escondeu aqui é escondeu em Deus, não é que escondeu no lugar da terra, não, escondeu em Deus, ele ressuscitou e está diante de Deus. Lembra quando na aparição da transfiguração, quem que apareceu? Moisés e Elias. Deus não é Deus de mortos, sim de vivo. Então não existe reencarnação. Apareceu o espírito deles, não foi o espírito deles, porque isso daí seria espiritismo, e Deus ele não contrapõe a sua própria palavra. Então os dois estão vivos, ao que tudo caminha e comunga para aparecer no final e confrontar o trono do anticristo. E a Bíblia diz que a besta fará guerra no final dos 3 anos e meio. A besta fará guerra aos dois, os vencerá, vai matar os dois em praça pública de Jerusalém. Isso aqui é fantástico. A Bíblia diz assim que as pessoas vão pedir, e o anticristo vai fazer o quê? Vai deixar o corpo deles 3 dias e meio jogado em praça pública, e todo mundo vai ver. Como? Todos os repórteres do mundo, as emissoras lá, vão filmar o corpo dele. Olha onde que chega, vão filmar o corpo deles lá, quase a partir do 4º dia, entrando em composição, filmando. E a Bíblia diz que as nações vão se alegrar tanto com a morte dos dois, que sabe o que vão fazer? Vão começar a trocar presente, vão comprar presente e trocar. Lembra? Nós trocamos presente no Natal por causa de Cristo. Agora o anticristo vai fazer as pessoas trocar presente, porque ele reinou sobre as 2 testemunhas. Está entendendo o poder diabólico que está operando no universo? O anticristo, ele é um contraventor. Contravenção é contra a convenção, contra a autoridade, é contra leis que regem o mundo espiritual. Então ele vai fazer tudo para ferir Cristo. Imagina as nações trocar presente, as pessoas trocar presente, porque 2 servos de Deus morreram, e depois de 3 dias e meio, diz a Bíblia Sagrada, eles pregaram 3 dias e meio, o ódio do anticristo contra eles de 3 anos e meio vai deixar eles mortos 3 dias e meio, eles vão ressuscitar. Depois, quando ressuscitar, vai ser o espanto de muitos no universo, o espanto total, todo mundo admirado, aterrorizado. E a Bíblia diz que vai vir uma nuvem, e a Bíblia diz que vai ouvir uma voz dizendo: sobe cá. É Deus falando: venha para cá, chegou o tempo de vocês profetizar. Então vem para cá. Eles é tomado e arrebatado ao céu juntamente com o Senhor. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e 7.000 homens foram mortos. É forte. 3 anos e meio, 7 anos de tribulação, porque 3 dias e meio eles ficaram mortos. 7.000 vão ter que pagar o preço por tocar no ungido do Senhor. Como Davi disse: ai de mim se tocar no ungido do Senhor, porque não deram glória a Deus. Daí abre a 7ª, aí se toca a 7ª trombeta, houve uma voz no céu que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E dizem: graças te damos, ó Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, mas veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dar o galardão aos seus profetas. Ou seja, agora é o tempo deles receberem a maior recompensa deles. É agora, porque agora acaba o papel desses 2 homens de Deus aqui, que profetizaram até este tempo. E o 19, para fechar, para entrar no capítulo 12: abriu-se no céu um templo, e a arca do concerto foi vista no templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões. Ou seja, aqui na terra, a profanação do templo de Deus, que era para ser de Cristo, mas o anticristo reina, mas abre o céu e lá mostra que está intacto, está tudo em perfeição. A arca do concerto original está lá. Tudo que Deus tem está conservado. O homem pode tocar naquilo que é da terra, mas não pode tocar naquilo que é do céu. Tá bom? Vamos entrar no capítulo 12, fica conosco.
entrando no capítulo 12, onde, de forma simbólica, alguns falam até de forma aterrorizante, sobre a mulher e o grande dragão, a grande imagem do dragão. Também a batalha que houve no céu. Isso aqui é um livro, uma parte fantástica de Apocalipse. A Bíblia diz que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Alguns dizem que é a igreja, mas, ao que tudo indica, é Israel, é o povo judeu, porque a Bíblia diz assim que o povo judeu, Cristo veio dos judeus, ou seja, judeus simboliza a mulher, não é Maria, alguns dizem que é Maria, embora a gente sabe que quando Maria deu à luz, o próprio Herodes perseguiu as crianças de 2 anos para baixo, e Deus falou assim em sonhos para José, vai para o Egito e fica lá até que Herodes venha morrer, ou seja, desde que Cristo foi gerado, houve uma perseguição satânica usando reis da terra, e nesse caso usando o anticristo para tentar destruir Cristo, para que ele não consuma o seu plano original. Por isso que na tentação do deserto ele tentou derrubar Cristo, perseguir o Filho. Então aqui, ao que tudo indica, é os judeus, lembra, 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio vem o anticristo, cavalo branco que sai vitorioso para vencer, faz uma aliança com Israel, para quê? Para Israel acreditar nele, confiar nele, e nessa confiança vai ser induzido a construir um templo, e quando eles construírem esse templo, o que o anticristo vai fazer? Vai se assentar no trono, querer ser Deus, se parecer como Deus e reinar como Cristo, e depois vai cair o entendimento no remanescente dos judeus. Aí eles vão falar, não, nós só adoramos a Deus e ao seu Filho, vão entender quem é o Filho de Deus. Só que daí vai ser tarde, porque aí o anticristo vai ver que eles rejeitaram o governo do anticristo, e a Bíblia diz que ele vai fazer perseguição, primeiro contra o filho, contra os judeus, que aqui no caso é a mulher. A Bíblia diz que ela estava com ânsias para dar à luz, com contrações. Neste tempo, o que vai acontecer? Os judeus vão gerar Cristo, porque os judeus não acreditam em Cristo, eles acreditam em Deus. Então agora eles vão gerar Cristo, só que Cristo vai estar guardado em Deus nos céus, para o tempo determinado. Só que agora a mulher deu à luz, ela gerou Cristo no seu entendimento, no seu coração. E a Bíblia diz que viu um sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, vermelho aqui fala de atrocidade, de violência, de sangue, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a Bíblia diz que com a sua cauda levou a terça parte das estrelas, que são anjos, que eram anjos, agora são anjos caídos, demônios, ou seja, o diabo conseguiu infectar, contaminar a terça parte dos anjos, mas 2/3 ainda permanece com Deus. Para cada demônio existe 2 anjos. E a Bíblia diz que ele foi atrás da mulher que estava para dar à luz, para que tragasse o filho, consumasse o filho, mas o filho foi arrebatado para junto do trono de Deus, e a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, aqui está falando que quando romper a aliança, quando o povo judeu gerar Cristo, o que vai acontecer? O dragão, que é o diabo, vai usar o anticristo, que é a encarnação do próprio diabo. A maior poderio do diabo da história da humanidade vai ser o próprio anticristo. É o diabo personificado numa pessoa, num homem, que depois nós vamos estudar. E a Bíblia diz assim que ele perseguiu a mulher que havia dado à luz, que havia gerado o filho, e ela teve que fugir para o deserto. Lembra quando Jesus falou, vejam, quando Jerusalém estiver cercado, fugir para os montes, fugir, os que estão na Judéia, corram, some daqui, porque haverá uma aflição tão grande, Jerusalém vai ser pisada, porque agora é o ódio do anticristo contra aqueles que confiaram nele, agora romperam a aliança. Ele rompeu, e agora eles clamaram a Deus. Só que a mulher, o povo judeu que vai para o deserto, vai ficar 1260 dias, 3 anos e meio no deserto, vai ir para algumas nações que vão ajudar eles, e essas nações não vão ser punidas pelas taças da ira de Deus, e elas vão ser alimentadas 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel com seus anjos, Satanás contra os seus anjos, ou seja, o dragão, a serpente, o diabo, Satanás vai ao céu tentar batalhar contra o Filho de Deus. Ele não vai se dar por vencido, não venceu o povo aqui na terra, vai tentar batalhar. É por isso que Deus envia Miguel. Miguel no original é quem é como nosso Deus, que é o nome que eu coloquei no meu filho Davi, Miguel.
quem é como o nosso Deus, e vai batalhar e vai lançar mais uma vez por terra. Quando o diabo for lançado por terra, vai ouvir uma voz que diz: agora é chegada a salvação, força e reino ao nosso Deus, poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus o acusava de dia e de noite. Esse é o papel do diabo, nos acusar dia e noite diante de Deus. E a Bíblia diz que agora vem, porque agora, ai dos que, a Bíblia diz assim, que agora Satanás cai, e o anjo diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que resta pouco tempo, aqui é o final já praticamente da tribulação. E quando o dragão veio, viu que fora lançado por terra, perseguiu a mulher que dera a luz, gerou este homem que é Cristo, que a Bíblia diz assim, que ele ia reger o mundo com vara de ferro. Alguns dizem que é o 144.000 que foi gerado, mas por enquanto eu fico nessa linha de raciocínio. Quando o dragão vai atrás com um exército, que é o exército do anticristo, com ira, com ódio atrás para perseguir o povo judeu, a mulher se sente acuada no deserto, e a Bíblia diz que ele lança de si jorra água. Ele emana de si uma corrente de água, que aqui significa exércitos, para perseguir a mulher. A Bíblia diz que quando o exército está chegando perto da mulher que está refugiada no deserto, que Deus ia proteger ela, a Bíblia diz que abre-se a terra e consome todos, engole todos. Lembra quando Corá, se não me engano, se levantou contra Moisés? O que aconteceu? Abriu-se a terra e consumiu tudo. Não adianta perseguir. O povo de Deus é a pior coisa, se levantar contra o povo de Deus. E o dragão se irou porque não conseguiu ir contra a mulher, voltou, o exército volta para Jerusalém para perseguir o remanescente, o que sobrou dentro da cidade, aqueles que ainda permanecia fiel, mas que não conseguiu fugir. Está vendo a ira do diabo contra o povo de Deus, contra, aqui mais necessariamente contra os judeus, mas o ódio é contra toda a igreja, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Aí no capítulo 13, amanhã nós vamos começar a entrar no reino da besta, os cordeiros, o cordeiro e os 144.000, e os 7 anjos, que aí começa a entrar, que entra aí as 7 taças. Enfim, Deus abençoe, compartilhe, se tem sido bênção. Mande para nós e mande a sua pergunta, DDD 14 99907 9345. Deus te abençoe, a paz.